Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. De Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Escrava do medo, Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escrava do medo, porque eu sou filho de Deus. Oh, 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 eu sou filhinho do papai. de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Meninas, me diga algo aí. Quem é filhinha de papai aí, diz pra mim. Eu sou filhinha de papai. Não sou escrava do medo. Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, meninas, bom dia a todas. Estamos chegando na última live da semana. Hoje, quintou. Nós estamos hoje às 20 horas juntas na sala. Nós vamos fazer uma sala de cura. Meninas, está esgotado. Não tem mais vaga. Nós não temos mais como colocar nenhuma mulher na nossa sala. Mas hoje, quem já está lá, às 20 horas, estaremos eu e Suzy Vassoler. Vocês que estiveram aqui ontem com a gente, foi um transbordar. Gente, não fique bravas comigo, tá bom? O Eliel já me cobrou. Eu fiz um PDF, mas ontem eu tive atendimento hora a hora. Então, quando eu tenho atendimento presencial junto com atendimento online, minha agenda fica muito estreita. E eu não tive tempo de sentar para organizar o PDF de ontem, tá? Mas hoje vai estar saindo esse PDF aí. Então, hoje a live da Suzy vai ter o PDF, tá bom? Nós vamos fazer ali os 3 testemunhos que ela tirou. Nós vamos colocar lá Saul, vamos colocar lá Elias e também Pedro. E eu aí aproveitei, gente, ainda a live não está lá, né? Eliel, se você tá aqui, meu querido e amado, tem que colocar a live lá, menino, porque senão você já viu, né? O Eliel vai colocar a live lá, meninas. É porque normalmente ele fica esperando o PDF, porque quando ele coloca a live e o PDF não vai, muitas de vocês começam a lotar o suporte. E aí, então ele espera sempre por mim. Ontem realmente eu tive muito atendimento. Ontem eu atendi 8 pessoas. E aí quando a minha agenda tá muito apertada, eu gosto de me entregar, né, para essa obra. Então eu não tive tempo de sentar e de construir tudo que foi dado ontem. O Eliel disse que a live tá assim, Ali. Obrigada, mano. A live tá lá, viu, gente? A live da Suzy Vassoler tá lá. Mas não tem o PDF, tá bom?
porque o PDF, gente, eu não consegui fazer. Então me dá um tempinho para hoje. Hoje é estudo bíblico aqui na minha casa, mas eu vou ter um intervalozinho de 2 horas hoje, tranquila. E aí eu vou construir, né? Eu já tô lá no Pedro, mas eu queria mergulhar, porque foi maravilhoso. Gente, quem esteve aqui ontem, gente, que live foi essa? Sério. Eu fiquei assim, mesmo pensativa, sabe? Eu gosto de estudar, meninas. Eu gosto muito. O Eliel tá dizendo que quem não tá vendo a live lá, fecha o aplicativo e abre de novo. De vez em quando, meninas, acontece isso, viu, Ali? Às vezes o Eliel coloca lá, eu vou conferir, e aí eu percebo que não tá lá, e ele fala, mano, fecha e abre o aplicativo de novo. Então já é uma dica aí pras meninas. Se você não encontrou a live ou não está encontrando alguma coisa, fecha e abre de novo antes de ir lá pro suporte, porque de vez em quando o nosso suporte fica lotado e a gente não sabe o que fazer. Meninas, olha só, não temos mais vaga para a aula de hoje. Acabou. Mas nós já abrimos para a vaga da aula de quinta-feira que vem. A aula é sobre paternidade com a Juliana Elaro. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Gente, de todo o meu coração, meninas, não tem como eu fazer a aula segunda. Segunda eu dou aula à noite. Agora, quarta-feira tenho encontro aqui em casa, tenho uma célula com meu marido. Então, assim, não tem como. A única data que eu tenho é quinta-feira. Mas quem não pode assistir ao vivo, gente, pode ver gravado. Então, já está o link na minha bio. A Juliana vai falar sobre crenças limitantes. Gente, eu vou confessar pra você que eu tenho muita... eu vou falar reserva, tá? Eu tenho muita reserva com esse nome, sabe? Eu lutei muito, porque houve um tempo que se falou muito em crenças limitantes e se esquecendo do céu. Então as pessoas falavam de crença limitante para falar sobre enriquecimento, prosperidade. Gente, eu ficava apavorada. Alguém que chegasse com esse assunto do tal da crença limitante para mim, gente, já olhava minha cara. Como eu sou pouco expressiva, né, gente? Quase não sou expressiva de jeito nenhum. Então a pessoa já olhava minha cara, já sabia o que eu tava pensando. Tal da crença limitante, eu já olhava assim com tanto... Eu falava, oh Deus, ajuda eu aqui, né? Mas... agora, assim, dentro do que eu tenho estudado, eu tô trazendo esse tema de crenças limitantes. Não é para que você aprenda, para que você enriqueça na terra, para que você compre a sua BMW, seu condomínio fechado, sua casa, que você fique milionário. Em nome de Jesus, deixa eu dizer, nesse lugar aqui chamado Academia de Mulheres, nós vamos olhar para o céu, para a eternidade. As demais coisas, Deus nos acrescenta, se Ele quiser. Porque se qualquer coisa da terra, minha amada, roubar o seu coração da eternidade, Deus não vai te dar. Então Deus não tem preocupação com a sua felicidade, mas com a sua eternidade. Então o que eu quero dizer? Eu não levo ninguém aqui para poder empoderar na carne, na alma, porque tu não precisas, minha amada, porque a nossa alma que morreu ontem, hoje, quando você abriu o zoinho, ela estava viva. A nossa alma precisa ser governada pelo Espírito. Nós estamos sujeitos a Jesus. Eu não estou aqui dizendo que você não vai prosperar, que você não vai enriquecer, que Deus não se alegra de dar a você o fruto da terra, mas que não seja esse seu alvo. Que você não escute e nem ouça ninguém, ou que você não olhe para essa estrutura aqui, porque tudo aqui é passageiro. Então Deus diz, busque as coisas do reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Então preocupa, minha irmã, em ser posicionada, uma líder com o coração de Jesus na terra, porque o resto virá, acredite. Então quem alarga, o dono da prata e do ouro, o dono das riquezas, os lugares celestiais que tem todos os depósitos, né, de sortes, de bênção, eles estão para os filhos, mas o filho olha para o interesse do pai. O interesse de Jesus, o interesse do eterno nessa terra, não é você conquistar o mundo, é você não ser conquistada por ele. Então todos os dias nós estamos aqui com convicção,
plena de que nós somos estrangeiras nessa terra, de que o meu coração é dele. Eu amo olhar para as coisas do alto. Eu vejo Jesus. Eu me preocupo com as coisas que o meu pai preocupa, com aquilo que arde o coração, para aquilo que ele chora. E o resto, amada, o resto virá. A provisão vai chegar. Ele é o dono de todas as coisas. Mas quando uma mulher tem um coração intencional na terra, sabe, olhando só para as coisas daqui, ela se perdeu, ou é só uma questão de quando. Então, no Instituto Acadêmico de Mulheres, acredite, eu não vou levar você ao empoderamento, a pensar nas coisas daqui, porque eu não preciso. Tu já tá pensando, tu já acordou pensando em como fazer com que as coisas aconteçam para você aqui. O que eu quero é que você seja uma apaixonada por Jesus. Que você se entregue de todo o teu coração. Que a tua casa, a tua família, teu filho, teu marido, a tua descendência louve, glorifique o nome de Jesus. O meu desejo é fazer com que você entenda que o seu maior chamado na terra é fazer o nome de Jesus ser conhecido. E ele vai, no meio do caminho, de acordo com o teu coração alinhado, liberar e derramar todas as coisas para você, tá bom? Então, o assunto de crença limitante está diretamente ligado a uma vida de plenitude e abundância na terra. Então, pode ser que você hoje está aprisionada em crenças, sabe? Em dores, em experiências, em uma falta de convicção de que você é filha, mas você ainda não vive como filha. Você sabe que Jesus morreu, te incluiu na família, você sabe que você foi arrancada do império das trevas, transportada para o reino do amor, mas ainda você não se move como filha. Você ainda não se veste, eu não estou falando de roupa, eu estou falando do revestir de força, dignidade, ousadia, sabe? De moderação, de equilíbrio, de poder e de autoridade. Então nós vamos tratar esse assunto semana que vem. E eu tenho certeza que nós vamos vencer muitas coisas. Eu quero que até o final do ano a gente possa manifestar aquilo que a natureza geme esperando o nosso posicionamento. Então eu tenho certeza que será um tempo de libertação, um tempo de condução. Então se você hoje sente que você está limitando Deus, que você está colocando Jesus engessado numa religiosidade, num padrão, num achismo, então a semana que vem essas lives todas serão para você. Nós vamos quebrar esse paradigma, sabe, de você querer limitar Deus ao seu recurso financeiro, à sua mesa, à sua igreja, à sua gestão, porque o Espírito de Deus, ele age como ele quer. Então, quanto mais liberdade eu dou para Jesus agir na minha vida, mais eu conheço dele, mais eu sou dele e mais eu me movo nele. Então, crença limitante não é para você conquistar coisas da terra. Isso já vai ser conquistado quando o Senhor conquistar todos os cômodos do seu coração. Quanto mais você é de Jesus, mais Jesus traz coisas da terra para você. Porque ele só pode confiar coisas daqui para uma mulher que não vai se corromper. Então, se você hoje sabe que tem um cômodozinho do teu coração que ainda está ansioso, preocupado, desejoso de coisas que são terrenas, passageiras, então Jesus quer tomar conta disso e quer fazer com que você se posicione. Então eu já abri, tá, o link lá para a aula da Juliana Elaro e hoje nós nos encontramos às 20 horas, tá bom? Meninas, nós estamos num desafio. Esse desafio é diário, são as 7 raízes do medo. Eu tô tratando nesse desafio, hoje nós estamos no 4º. Então, segunda, terça, quarta, quinta. É o 4º desafio, o 4º exercício. Então, por favor, meninas, não deixe de cumprir. Não pule etapa, não soma o dia de amanhã com o dia de hoje. Por mais que você sinta assim, ai, Carla, esse exercício foi tão simples, eu fiz, como diz minha filha, né, com o pé nas costas. Mesmo que seja simples,
Seja fiel no pouco, seja fiel na simplicidade, porque eu sei que Jesus tem algo muito especial para você. Então cumpra o desafio, vai fazendo ele aos poucos, tá bom? Meninas, eu quero aqui deixar um texto. Hoje de manhã, o meu devocional eu compartilhei com as minhas alunas da formação Chamadas. Eu quero lembrar que a formação começa segundo semestre, a minha segunda turma. Alunas da minha primeira turma vão me ajudar nessa segunda. Se você quiser adquirir esse livro, gente, meu livro tinha acabado todo, graças a somente a Jesus. Nós já estamos na segunda edição. Então, para você adquirir esse livro Chamadas, você escreve aqui no comentário livro, eu vou mandar para você com frete gratuito para o Brasil, tá bom? Esse livro é um livro de instrução, não é um livro que você vai ler, não é uma literatura, mas é um livro instrutivo para você colocar práticas na sua vida com Deus. E eu queria trazer uma palavra para o seu coração que diz assim, ó, está lá em Isaías 58, que diz assim: o Senhor guiará constantemente os teus passos, Ele satisfará os seus desejos. Numa terra ressequida pelo sol, Ele fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você, minha amada, que está nessa live, será chamada reparadora de muros e restauradora de ruas e moradias. Será que você que está aqui agora comigo pode abrir seu livro hoje, sua Bíblia, né? O livro de Isaías, da sua Bíblia, da palavra de Deus, em Isaías 58. E será que você pode grifar isso e escrever isso no teu coração? Aqui está dizendo, aqui o texto diz o que eu farei. Aqui está dizendo, você restaurará os alicerces antigos. Sabe, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi esquecido da parte de Deus, tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós estaremos entrando agora para reconstruir as velhas ruínas, para que nós possamos restaurar os alicerces. Meninas, restauração fala de origem. Não está dizendo reconstruir. Eu posso reconstruir diferente daquilo que era antigo. Mas aqui está dizendo restaurar. Um restaurador, ele é fiel à originalidade. Ou seja, ele é fiel à obra. Ele é fiel ao princípio, ao modelo, à planta original. Um restaurador, ele olha para aquilo e ele restaura exatamente na íntegra de como era antes. Não está dizendo para você criar coisa nova, para você fazer coisas diferentes. Aqui está dizendo que você foi chamada para olhar para o teu pai, para aquilo que é original, aquilo que é dele, aquilo que ele criou para ser para a glória do nome dele. E ali você vai restaurar de acordo com o que ele criou. Você não vai inventar a roda, você não vai fazer coisas novas, mas você vai falar, Jesus, como é que isso era feito? Como é que o Senhor quer que eu desenhe isso? Como é que eu vou levantar esse muro? Como é que eu vou falar agora? Como é que eu vou me movimentar? É idêntico à origem. E a origem está em Jesus. Ele é o alvo. E ele vai dizer, você será chamada reparadora. Eu amo isso. Reparadora de brechas. Ou seja, aonde tem uma rachadura, onde tem um lugar, onde um inimigo entrou, você vai lá reparar. E você repara com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a argamassa do céu. Você, aonde tem o pecado, aonde tem a falha, aonde tem o erro, aonde tem a mentira, aonde tem as crenças que te limitam a viver o extraordinário de Deus, você vai pôr o Espírito, você vai encher da presença, você vai derramar o amor de Deus.
Então eu quero que você saia dessa live hoje entendendo qual é o seu chamado, minha amada. O seu chamado é para reconstruir as velhas ruínas, levantar os muros da cidade, para você fortificar. Isso começa em você, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua maternidade, depois no seu bairro, na sua cidade, até que Jesus te libere para as nações. E você precisa saber que você é chamada para restaurar as ruas e as moradias. Isaías 58. Isaías 58, amadas, 58, 11. Parece que é Neemias, né? Tem ali a ver, né? Porque Neemias fez isso. Mas aqui o Senhor está falando com vocês hoje. Eu libero, assim como eu liberei para as minhas alunas, que essa palavra entre no teu coração e que você escreva ela agora e aonde você tiver, num post-it, num caderno, que você escreva no seu bloco de notas, que você escreva no seu celular e hoje você vai declarar esta palavra. Você vai dizer: eu sou reconstrutora, restauradora dos lugares que foram devastados. Aonde o inimigo entrou, eu estou entrando agora com a unção do Espírito. Eu estou entrando agora para levantar os muros da cidade, para restaurar, para edificar, para arrancar e para glorificar o nome de Jesus. Amém? Vou chamar agora a minha querida amiga que hoje estará no... Se ainda não está no Instituto, escreva mente aqui e vem participar comigo. Bom dia, querida Paula Negrão. Eu vou pegar a caneta, peraí. Bom dia! Bom dia, mulheres maravilhosas de Deus. Vamos declarar aqui o nosso acorda para nossa mente, né, amiga? Vamos lá. Acorda, menina! Acorda, Paula Negrão. Eu acordei todo mundo da casa, os filhos estão aqui. Acorda, acorda, acorda! Acorda! Que delícia! Bom dia, gente. Bom Vamos dia. acordar. Acordar essa mente. Meninas, tá baixa a voz da Paula ou só tá pra mim? Pra mim, eu não tô te ouvindo. Não sei se é Peraí. do celular, peraí. Tá baixo? Peraí, vamos lá. Pra mim tá baixinho, mas tudo bem. Vai lá, Paula. Vamos ver se ver. as meninas estão falando se tá baixo ou não. Meninas, tá boa a minha voz? Dá um sim aí ou não. Normal. Tá normal? Normal? Glória a Deus. Manda ver, amiga. Tá ótimo. Amém. Amém. Bom dia, amiga. Bom dia. Amiga, olha isso, ó. O frio que está aqui. Amiga, na hora que for dia 24, que eu colocar meus pezinhos em São Paulo, vai fazer sol, tá bom? Vai, tenho certeza. Não fica me iludindo que dia 24 eu vou usar bota, porque eu sei que eu vou levar o calor pra ir. Não, e olha só, né? Eu tô esperançosa disso, porque eu preciso de um pouco de calor. Não tô aguentando, amiga, em nome de Jesus. Eu vou levar calor. Em nome de Jesus, eu creio. Gente, tá muito frio aqui. Não sei que parte do planeta vocês estão, que parte do mundo vocês estão. O Eliel tá falando que ele também quer sol. Isso mesmo, Eliel, por favor. Mas aqui realmente tá frio, minha gente. É isso. Mas vamos lá? Amiga, olha só. Posso começar? Amiga, eu tô lendo seus lábios, porque eu não tô ouvindo nada. Jura? Ai, meu Deus. Mas eu tô acostumada, amiga. Pode ir. Podemos começar? Sim? Então, fechou. Amiga, tá me ouvindo melhor? Não? Nada? Mas eu tô olhando você. Tô aqui de olho no você. E se eu colocar um fone, será que vai melhorar? Não, tá tudo bem. Tá todo mundo ouvindo. Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas eu ainda consigo te ouvir. Então tá. Então vamos lá. Olha só. Estamos falando de batalha da mente, certo? E quando a gente fala de batalha da mente, a gente precisa pensar que
como que a mente funciona. Então, para a gente falar como a mente funciona, eu queria fazer uma analogia da mente com uma engrenagem, né? Pensa numa engrenagem. Toda engrenagem, ela tem as rodinhas, não tem? Né? Toda engrenagem é feita de rodinhas. É como se fosse a correia de uma bicicleta. Então, assim, na correia de uma bicicleta, você tem aquelas, não sei como que chama, aquelas rodinhas assim que é feito, né? Então, assim, cada rodinha, gente, vamos pensar assim, é um sistema, vou usar dessa forma, é um sistema da nossa mente. E quando a gente fala de sistema, eu estou falando assim, por exemplo, a gente está falando do campo emocional, a gente está falando do campo racional, a gente está falando do campo aonde a gente tem as crenças, a gente está falando do campo onde a gente tem a memória. Então, a gente está falando desses campos, certo? Quando a gente fala de batalha da mente, a gente está dizendo assim, quais são as ferramenta que a mente usa para atrapalhar que essa engrenagem funcione. É isso que a gente precisa pensar. Quais são as ferramentas que a sua mente usa para que você não utilize o seu potencial? Vamos pensar assim, né? Quais são as ferramentas? Então, eu quero começar hoje, para a gente falar de batalha da mente, é lógico que, gente, eu não teria como não falar em 1 Samuel, quando a gente fala de Davi e Golias, né? Não tem como falar. Amiga, você está me ouvindo melhor? Mas eu Não? tô te ouvindo. Tá bem baixinho, mas eu tô te ouvindo. Tá. Então, eu quero ir para 1 Samuel, 1 Samuel 17, começando ali por 24. Mas antes de começar por 24, gente, o que eu quero dizer? Quando a gente pensa em Davi e Golias, a gente sabe, né, que existia ali uma batalha entre os filisteus e os israelitas. E quando a gente lê um pouco antes do de 24, diz assim, que Davi, ele foi no campo de batalha para levar comida para os irmãos, certo? Quando ele chega, diz assim, Davi chegou ao campo de batalha. Davi chega ao campo de batalha e olha os israelitas aterrorizados. É isso que ele olha, ele chega e ele olha de fora. Medo. O medo, né? O medo. E quando a gente começa a ler no 24, diz assim, os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. Se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. O que eu quero dizer aqui, gente? Quando a gente está falando de campo de batalha, a gente está falando sobre as ferramentas que a nossa mente usa realmente para nos parar. Ou seja, o medo. Então, assim, hoje, conforme eu vou lendo, eu queria que você colocasse a mão na tua consciência e pensasse assim, o que está tirando a sua liberdade? Porque o medo tira a sua liberdade de ir e vir. Então, assim, o que está tirando a sua liberdade? O que te para hoje? Que ferramenta é essa, né? Que se apresenta como gigante, que você fala, opa, o que está acontecendo aqui? E aí eu quero continuar lendo. Vamos lá. Davi, conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou, qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo?
Ou seja, primeiro, ele não fica com medo de Golias. Ele não fica com medo do gigante. Ele diz assim: quem esse gigante aí acha que é para ficar insultando Deus, né? Ou seja, gente, ele sabia em primeiro lugar quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. E a minha pergunta para você é: se você se deparou se você conseguiu responder a minha primeira pergunta, a segunda é: você sabe quem Deus é? De verdade? Você sabe quem Deus é? Vamos continuar. Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio para assistir a batalha de camarote. E aqui eu quero dizer assim, o Eliabe, na cabeça dele, já tinha perdido a batalha. Concorda? Já tinha perdido. Então, olha que importante, gente. Se você vai entrar em uma batalha com medo, achando que você vai perder, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você vai mesmo. Você tá certa. Olha que triste. Porque a gente não entra numa batalha projetando que vai perder algo. Você já está jogando a sua mente para aquilo que talvez não seja o que Deus projetou para sua vida. E mais, você está diminuindo Deus. Porque a sua mente está tomando conta da batalha. Olha que forte. Vamos continuar. Amiga, você está me ouvindo? Eu estou fazendo assim, ó, para você ler meu lábio. Vamos continuar. Então, prestem atenção. Quais são as batalhas que você está vivendo e que você está deixando que o medo te mande uma mensagem? Vai perder. Então, nem entra. Primeiro, vamos lá. Davi respondeu: qual o problema? Só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul o que Davi estava conversando e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança, estou pronto para enfrentar o filisteu. Ou seja, aquele que menos todo mundo achou foi lá. Por que que ele se prontificou? Porque, em primeiro lugar, ele sabia quem era Deus. Né? Então, ele não deixou o medo paralisar, tirar a liberdade dele. Certo? Aí, continuando, Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, é muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras que você de vida. Quantas vezes você quer fazer algo, tenha certeza de que Deus mandou você fazer algo, e alguém diz assim: nossa, mas você não está preparada para isso. Mas você não está habilitada para isso. E você, por não saber quem você é, às vezes você sabe quem Deus é, mas você, por não ter se conectado totalmente com quem Deus é, você não sabe quem você é. E aí você começa a duvidar da sua capacidade. E não foi isso que Davi fez. Olha só. Davi retrucou: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava, por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu.
olha isso. Gente, Davi diz assim, eu enfrentei, né? Primeiro ele fala assim, sou pastor. E quando um urso atacava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás. Vamos lá. Eu saía atrás. Quando um leão ou urso atacava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava. Leão ou urso, qualquer um deles, eu matava. Farei a mesma coisa com esse filisteu. Então, primeiro ele fala eu, porque antes ele já falou Deus. E depois ele ressalta. O que ele ressalta? Deus vai fazer isso comigo. Então, ele tem a consciência de quem ele é e de quem Deus é. Quando você tem a consciência de quem Deus é e de quem você é, você deixa Deus te usar. Meninas, está travando aqui a internet da Carlinha para mim. Voltou? Agora eu não estou te ouvindo. Não. Agora tá? Agora estou. Eu consegui te ouvir agora, em nome de Jesus. Estava assim bem difícil, mas agora eu tô. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Então, quando você sabe quem Deus é e quem você é em Deus, o que acontece, minha gente? Dependência total de Deus. Mas você percebe que quando a gente tem dependência de Deus, a gente não fica sentada esperando. Você percebe que Davi aqui disse assim: eu fui lá e matei. Então, eu fui lá e matei o leão. Porque Deus me deu a condição, Deus estava na minha frente. Então, houve uma ação de Davi. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente. A gente vai falar hoje sobre dependência. E dependência, eu não estou falando da dependência de Deus. É lógico que a gente tem que ser dependente de Deus. Eu estou falando daquela dependência que a gente tem de pessoas. Porque se você não é dependente de Deus e deixa Deus te usar, sabe de quem vai te usar? Pessoas. Se não é Deus que te usa, quem é? Pessoas. É isso que a gente precisa prestar atenção. Será que ao seu redor você não está deixando pessoas te usarem? Você Por está causa do medo. por causa do medo. Será que você não está usando também pessoas por causa do medo? A gente não percebe, mas a dependência emocional é ardilosa. Ardilosa. Essa é a palavra. Ardilosa demais. Ela chega de fininho e assim, ou a gente usa ou a gente é usado. E aí a gente não percebe que a gente fala que a gente é dependente de Deus, mas no fundo a gente não é. A gente depende da aprovação do outro, a gente depende do amor do outro, a gente depende da aceitação do outro, a gente depende que o outro faça o que a gente quer, como a gente quer, senão a gente fica chateado. Então, assim, se a gente não é usado por Deus, a gente é usado por quem? Por pessoas. E isso é um perigo. Porque aqui, continuando, ó, Saul concordou, tudo bem. Pode ir que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse para Saul: mal consigo me movimentar com toda essa parafernália. Não estou acostumado a isso. Em seguida, tirou tudo aquilo. Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue se aproximou de Golias. O filisteu, que andava de lá para cá, atrás de um escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e zombando disse: vejam só, um jovem ruivo e arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando seus deuses. O filisteu esbravejou: venha, vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. E aí, aqui eu quero mostrar.
a consciência de Davi de quem primeiro era Deus e de quem ele era em Deus. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem você amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar sua cabeça, entregar seu corpo e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. Olha só, vou parar por aí porque a gente já sabe o fim. O que eu quero dizer? Gente, antes mesmo de Davi batalhar, ele já tinha ganho essa batalha na mente dele. Ele ganhou a batalha antes dele ir. E ele tinha consciência do quê? Dependência total de Deus, em primeiro lugar. Segundo, a dependência de Deus não é ficar sentadinho, bonitinho, orando e só pedindo, falando, Deus vai fazer. Não. Veja, Deus fez através dele. Ele sabia que não era ele, mas Deus fez através dele. Concorda comigo? Então, assim, precisou ter uma atitude e antes começou aqui. É isso que a gente precisa ter a consciência. E por isso que eu trouxe isso, porque eu quero falar de dependência emocional. A gente tem muita dependência emocional e não percebe. E aqui eu quero usar a seguinte frase para vocês, que eu gosto de usar quando eu falo de dependência emocional, inclusive para as minhas pacientes. É: a obediência te livra da dependência. E gente, obediência a quem? A quem? A Deus. Porque se não é Deus que você está obedecendo, se não é Deus que está te usando, quem está te usando? Concorda? E aí, quando a gente fala de dependência emocional, a gente precisa pensar em dois mecanismos que a mente traz para a gente. Primeiro, liberdade. E segundo, segurança. Só existe a dependência emocional ou qualquer outra dependência. Por quê? Por conta de liberdade e de segurança. Como que funciona isso? Vamos pensar assim, uma pessoa que não é dependente de Deus, certo? Ela vai ser dependente do quê, provavelmente, gente? De pessoas. Essas pessoas, a princípio, por que a gente fica dependente de algumas pessoas? Porque, a princípio, essas pessoas vêm com uma promessa de liberdade. Liberdade do quê? Vamos pensar comigo. Quando eu falo de liberdade, eu estou falando de uma necessidade, certo? Uma necessidade. A gente tem algumas necessidades. A gente tem necessidade de ser livre, a gente tem a necessidade de ser útil, a gente tem a necessidade de ser amado, a gente tem necessidade de ser reconhecido, e a gente tem necessidade de se sentir seguro. Então, vamos pensar que as pessoas chegam na gente prometendo sanar uma dessas necessidades. Isso traz uma sensação de liberdade muito grande. Por quê? Uma pessoa que faz você se sentir útil, né? Faz você se sentir competente, faz você se sentir validada, isso traz uma sensação de empoderamento, que a Carla falou hoje aqui. Eu não trago empoderamento aqui, é verdade. Porque é uma sensação falsa de liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu sou útil, nossa, só que você não está percebendo que essa liberdade é falsa. Por quê? Se você não tiver esta validação, você vai se sentir triste. Primeiro lugar, ficou refém da validação. Segundo, se você não estiver sempre dentro dos parâmetros dessa pessoa ou das pessoas que estão te trazendo essa validação, você não vai ter essa validação. Então, automaticamente, você vai sentir que você está dentro de um quadrado.
que você só pode fazer aquilo, ou falar aquilo, ou pensar aquilo, porque senão você não vai ser validada. Ou seja, você já ficou refém também. E essa segurança não é real. Porque é uma mensagem de segurança, vem aqui comigo, que eu cuido de você. Peraí, mas eu cuido de você se você fizer o que eu estou falando. Então não tem nada de segurança. E aí, eu quero dizer, gente, se a gente parar para pensar, dependência emocional não é nada diferente de uma dependência química. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Vamos entender assim, uma pessoa que tem muito medo, que está sendo intimidada pela vida, que não tem coragem de fazer as coisas que gostaria, começa a beber. O álcool, vou falar só de álcool aqui. O álcool começa a deixar a pessoa soltinha, não é isso? Né? Deixa a pessoa solta, leve e começa a pessoa, a primeira coisa perde a vergonha. Perco a vergonha. Então eu posso tudo. Aí ela começa a ter aquela sensação do quê, gente? De liberdade. Tudo aquilo que prendia ela na mente, liberta ela. E aí ela começa a fazer coisas que ela não faria. Só que, quando ela percebe que, nossa, né, supre a minha necessidade, ela começa a beber, 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 beber e beber. Esse beber, o que acontece com ela? Ela vai ficar presa, essa liberdade, certo? Essa segurança que ela sente ao beber vai se transformar numa insegurança e numa prisão. Por quê? Se ela não bebe, ela passa mal. Então, ela ficou presa àquilo que traz uma mensagem de liberdade para ela. Então, a gente precisa entender muito isso. Por quê? Se a gente falar de dependência emocional, nada mais é que a dependência emocional é uma condição onde a pessoa se torna excessivamente ligada a outra pessoa ou alguma situação. Onde muitas vezes essa ligação faz com que a pessoa comprometa o quê? A sua liberdade e automaticamente a sua saúde mental. A pessoa deixa de ser uma pessoa livre, uma pessoa feliz, uma pessoa com saúde mental, uma pessoa livre em Cristo Jesus. Ou seja, ela passa a obedecer às leis da terra e não às leis do céu. É isso que acontece. Precisamos estar muito atentas a isso. Porque, gente, dependência emocional não é só aquela mulher, a gente já falou isso aqui, né, amiga? Usando, inclusive, 1 Samuel 17. A dependência emocional não é só aquela mulher que apanha. Não estou falando disso. Você pode ser dependente emocional de um filho teu, que aponta você e fala assim, mas eu sou assim por causa de você. Eu faço isso por causa de você. Eu faço aquilo por causa de você. Você não é uma mãe boa, você não é um pai bom, você é isso, você é aquilo. Então, seu filho está fazendo o quê? Está se vingando de você. E aí você, para ter aceitação do seu filho ou por culpa, você começa a ceder, ceder, ceder. Isso é uma dependência emocional. Outro tipo de dependência emocional, a pessoa que fica se vitimizando o tempo todo para conseguir que as pessoas façam as coisas para ela, que também é um jeito de manipulação. Então, assim, sempre que, por exemplo, meu filho, vou usar bastante o filho. Então, assim, sempre que meu filho vai viajar para algum lugar, ou meu filho vai casar e vai se mudar, eu fico doente. Né? Aí eu fico doente, ou seja, eu estou me vitimizando. Para quê? Para que este filho não faça aquilo que eu gostaria que fizesse. Ou seja, ele deixa de fazer, eu faço ele refém emocional, e aí eu me faço de vítima, e é uma baita de uma dependência. Ou seja, aonde tem liberdade nisso, gente? Não tem. Né? Não tem liberdade nisso.
E o mecanismo, deu? E um outro mecanismo é o mecanismo controlador, que a gente gosta muito de falar aqui, gente, narcisista, o narcisista, o É narcisista. o tal da moda. Falar, fulano é narcisista. Que o quê? Um tal da moda agora, né? Fulano é narcisista. Fulano é narcisista. E, gente, eu quero dizer uma coisa muito importante. A gente vai fazer uma live onde a gente vai dizer assim, ou até uma aula, amiga, né, de cura emocional, aonde eu desafio você a aparecer nessa aula. Desafio. Sabe por quê? O tema vai ser o seguinte: o narcisista que mora em mim. Nós vamos fazer a última aula que nós vamos estar juntas em São Paulo. Boa, A amiga. nossa última aula nós vamos falar sobre narcisismo. Sabe por quê, amiga? Tem gente que fala assim pra mim, paciente. Meu marido é narcisista. E aí no decorrer da história a gente sabe que a narcisista não é o marido, é ela. É isso. Então, a gente estava usando um termo que é desconhecido, né? Dentro do que o Senhor quer nos revelar sobre o nosso coração, É né? isso. Porque eu não posso identificar no outro aquilo que eu não reconheço em mim. Então, primeiro eu identifiquei em mim para depois saber que o outro tem. É. Caso contrário, eu não consigo, né? Então, vamos fazer essa aula? A Vamos última aula, fazer. vamos. A Hã? última aula, amiga, é isso, o narcisista que mora em mim. Gente, porque assim, a gente tem mecanismos dentro de nós. Eu quero dizer uma coisa. Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de. A gente tem o mecanismo onde a gente é vítima, a gente tem o mecanismo que a gente muitas vezes é justiceira, a gente, olha, tem gente que a briga nem é com ela, mas ela caça uma briga para fazer você Ela defende o mundo, né? defende o mundo. Então, assim, e a gente também tem um padrão controlador dentro de nós. O que acontece não é, eu não estou falando de desvio de caráter. Eu não estou falando disso, eu estou falando do padrão de relacionamento. Até mesmo um narcisista, vamos pensar, uma pessoa que tem um padrão narcisista na sua casa, muito provavelmente tem um padrão vítima no seu trabalho. Então, a gente não está dizendo da pessoa, do perfil da pessoa. A gente está dizendo aqui do padrão de relacionamento que as pessoas estabelecem para se beneficiar. E tudo, lembra que a mente, ela só faz algo que te traga um certo prazer. Então, até mesmo a vítima, né? A pessoa coitada que está falando, poxa, a pessoa não me ouve, eu tenho que fazer tudo que o outro quer, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, fulano é narcisista. Até mesmo nesse padrão existe um ganho. Existe um ganho. E a gente precisa estar muito atenta a isso. Porque a gente fica refém disso. Lembra que a gente só funciona quando as nossas dores e necessidades são alimentadas. Então, até mesmo o padrão de coitada, de alguma forma, está te alimentando. Ou Claro. seja, a coitada, a vítima, muitas vezes manipula, lembra disso. E se a gente está dizendo de um padrão controlador, aonde não existe, acho que é assim a frase, aonde não existe o controle na vítima. Existe. Porque eu estou controlando. Eu estou controlando o resultado. Eu quero que o outro faça. Então, se eu quero que o outro faça, eu vou usar algum jeito. Ou eu vou culpar ele, jogar na cara dele alguma coisa para ele se sentir culpado, fazer aquilo que eu quero, que é um padrão vingador. Ou eu vou me vitimizar, me fazer de coitadinha, né? Coitadinha, para que o outro tenha pena de mim e faça aquilo que eu quero. Ou eu vou ser narcisista totalmente e vou controlar e vou ditar as regras. Eu tenho um curso, amiga, falado A Impostora. Fala sobre isso daí. Gente, quem está no Exato. instituto, quem está no aplicativo, tem uma série, não sei se você lembra, tem uma série que fala só sobre dependência emocional.
É Então, isso. essa série eu comecei falando sobre as 21 faces do orgulho, e aí depois eu falei sobre a síndrome de Jezabel. É, Então, síndrome de Jezabel, eu estou falando sobre dependência emocional, porque foi totalmente. algo que eu estudei muito durante um ano inteiro, que eu mergulhei, me entreguei para entender o que significava isso, né? Sim, E o que é legal, né, Paulo? Gente, a dependência emocional, ela não está aquém do cristão. Porque sim. talvez você fale assim, ah, mas eu tenho Jesus, né? Deixa eu dizer uma coisa, isso é alma, né? Isso é necessidade humana. Então, o que que a gente precisa entender aqui? A raiz da dependência emocional, e uma das coisas que a Paula mais ensina, que eu desde que eu conheço a Paula, ela fala que tudo, toda raiz é o medo. É, Então, a raiz de praticamente todas as coisas que nós vivenciamos na alma é o medo. é o Então, medo. nada é diferente aqui quando nós vamos falar a respeito de dependência emocional. Porque nós estamos na série do quê? As raízes do medo, né? E se você lembrar aí, né, Paula? Vamos lá de dependência emocional bíblica, Sansão e Dalila, Nossa, né? Quando a gente vai lembrar de Raquel e Jacó, é isso. né? Quando a gente vai olhar para os Uau. textos, nós vamos ver ali uma dependência emocional nos arquétipos bíblicos, porque eles estão lá. É. E isso é uma fragilidade do nosso coração, né? Que passa por medo extremo de ser rejeitada, o abandono, o medo de ser abandonada. Eu passei por uma experiência de abandono, de rejeição, ancorei no medo, dependência emocional. Tá. Desejo constante de aprovação. Ontem nós falamos sobre Pedro, né? Ontem nós estávamos falando das raízes do medo. Aí nós falamos do perfil controlador. Pedro, né? Ele tinha um desejo constante de ser aprovado. O tempo Exato. inteiro ali ele estava, né? Fazendo e É. acontecendo, dizendo eu te amo, cortando orelha, e enfim. E quando a gente vai falar de ciúmes, de controle, de possessividade, a raiz do medo está o que está escondendo ali? A dependência emocional. E Totalmente. aí, quando a gente anula, né, a anulação da própria vontade, ou seja, uma identidade distorcida, Exato. ela ancora numa dependência emocional. Então, talvez aqui você pode não ter tido uma dependência emocional com seu marido, mas pode ter tido uma dependência emocional com uma amiga. Exato. Isso acontece muito com vida de mulheres dentro de uma liderança, dentro de um ciclo de Sim. amizade, dentro de pessoas do mesmo grupo, na mesma comunidade, dependência emocional do marido, do filho, É. filhos É dos isso. pais. A gente sabe que Sim. tem, né, filhos que têm 40 anos aí, tá morando até hoje, ancorado, É né? isso. Não conseguiu casar, não conseguiu fazer uma vida. Então, assim, esse assunto que a Paula está trazendo aqui é desconfortável, mas é necessário, né? E Exato. é isso, Paula. Só Perfeito, pra... amiga. É isso, perfeito. Assim, você deu exemplos assim muito pontuais. E a gente não para pensar, né, amiga? Porque tá muito mais próximo do que a gente imagina. E é fácil a gente cair numa dependência humana e falar assim, eu dependo só de Deus. Não, E é né? engraçado que a validação tá lá, né? Você quer ser validada. E eu É, falo que a dependência emocional é um instrumento do sim. inimigo para esvaziar sua cruz. Nossa. Porque Jesus disse: toma a tua cruz e siga-me. É, Ele não negociou a cruz. Ele disse: você tem que carregar a tua cruz. Então, a dependência emocional chega quando alguém chega perto de você querendo esvaziar sua cruz. Entendeu? Querendo facilitar, é, servir demais e acaba abraçando as suas dores, né? E você vai ancorando naquela satisfação, né? De não ter que se preocupar. Só que isso tem um custo, isso tem um alto preço. Essa conta vai bater na porta, né? E aquilo que não tem preço é caro demais. Você vai ter que exato. pagar com a sua vida.
né? Aquilo que você não sabe o que você está lidando vai te custar tudo. Então, esse assunto aqui, Paula, nós vamos fazer ele no final, né? Na última aula, vai estar eu e a Paula Com junto em São certeza. Paulo. Nós vamos fazer um mega aulão para a gente destrinchar É esse assunto. isso. Dependência, narcisismo, enfim. É isso. Gente, esse assunto realmente ele é muito extenso. E a gente precisa mergulhar nele e entender o que primeiro, o que significa e o que significa isso para a minha vida. Eu trouxe aqui essa passagem de 1 Samuel de Davi, porque aqui mostra totalmente a dependência dele de Deus para algo que muito facilmente para um exército, né? Um exército que tinha que, se a gente parar para pensar, amiga, é um exército capacitado. Um exército totalmente capacitado. E aqui, quantas de nós não buscamos nos capacitar e na hora de enfrentar, não vai para o confronto. Por quê? Porque está indo... Sabe por quê, gente? Porque a gente está indo para o confronto com a sua força. Pela força do seu braço. E você está esquecendo de dizer assim, peraí, eu tô indo, mas quem vai ali para mim é Deus na minha frente. E Deus vai fazer através de mim. Ele vai me conduzir, Uau! que é exatamente o que o Davi fez. Até o final do dia, Deus vai me entregar você. E eu vou te matar. Ou seja, entende a fala? Ó, ele fala Deus e eu. Deus e eu, o tempo todo. Deus vai me entregar esse gigante. Eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a dependência de Deus é ficar sentada e fugir do medo. E não é. Precisa existir uma ação, só que para essa ação é Deus que vai te direcionar qual é a ação e é Ele que vai na tua frente. Isso sim é independência do que, gente? É liberdade do medo, é independência do medo, é independência das pessoas e dependência total de Deus. É isso que a gente precisa treinar na nossa mente. Por quê? Se a gente está falando de batalha da mente, a gente precisa colocar algo na mente. Treinar até se tornar. Treinar até se tornar. Treinar até se tornar. É isso, treinar até se tornar. E aqui, qual foi o treino de Davi, minha gente? Primeiro, naquilo que ele era bom, naquilo que ele foi levantado para ser, pastor. E como pastor de ovelha, ele teve experiências com Deus maravilhosas. Por isso, ele estava habilitado para enfrentar aquele gigante. E ele treinou, e na mente dele ainda teve um treino. Porque ele disse assim: eu vou ganhar essa batalha, deixa eu ir. Porque Deus é comigo, está na minha frente. E aí ele chegou para o gigante e treinou na mente dele. Até o final desse dia, Deus vai me entregar você. Ele não entrou na arena, vamos dizer assim, com medo de perder a batalha. Ele já tinha treinado aqui, ó. A gente ganha aqui em primeiro lugar. Depois, e aqui com Deus, não achando que eu posso tudo em mim mesma. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, é isso que a gente precisa fazer e treinar no dia de hoje. Treinar até se tornar. Então, hoje, o que você precisa começar a treinar na tua mente para que você se torne aquilo que você foi chamada para ser? É isso. E qual é o medo que você precisa enfrentar? Qual é o medo que está te trazendo essa dependência emocional toda? De alguém, Qual de é um o lugar? medo? Qual é o medo? Que traz essa dependência, que tira a sua liberdade, que tira a sua segurança, que a princípio ele te trouxe até uma mensagem mentirosa de liberdade e segurança, mas que te tirou toda a liberdade. Porque a liberdade a gente só tem em Cristo. Só nele. Liberdade a gente não tem com ninguém, nem nas coisas da terra. Somente em Cristo. Amém por hoje, amiga? Amiga, você conseguiu me ouvir?
Graças a Deus, porque eu tava assim, gente do céu. Eu tinha colocado o som bem no zero para dormir, porque às vezes o telefone fica né, por causa do suporte. E aí eu não percebi que eu não tinha desligado. Paula Negrão, minha amiga. Meninas, hoje temos aula. Essa live de hoje eu faço questão de ter um PDF. Eu vou fazer uma coisa aqui para as alunas, presta atenção. Eu vou fazer um desafio de 7 dias sobre dependência emocional para vocês. Quem topa aí? Glória a Deus. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês. Vou fazer algo muito forte aqui. Vou fazer um desafio paralelo, porque eu acho importante vocês fazerem isso, sabe? Se esforçarem para pensar sobre isso. Porque eu vivi isso, gente, tá? A Paula sabe, Eu vivi né? também. É. Eu vivi uma dependência emocional. Foi um grande trauma que eu digo, né? Que eu fui curada, Glória a restabelecida. Deus. Mas entenda, no ministério pastoral, né? Quando você se coloca nessa posição de viver para Jesus, precisamos estar cada vez mais atentas, né? A dependência emocional, ela é provocada por um cansaço extremo, É por uma isso. necessidade de apoio, né? Nós ancorarmos, né? No servir. Então, por que que Deus fala sobre moderação, poder e equilíbrio? Por que que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Sobre não vos dei espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, porque Sim. tudo é equilíbrio. Então, quando você está cansada, descansa. Eu falo, gente, Hum. não negligencie o descanso. É necessário, principalmente você que é pastora de igreja local, você que é pastora itinerante, você que é missionária, que atua com mulheres, é necessário você ter uma conselheira, uma líder, fazer uma terapia. Por quê? Porque o cansaço, né, extremo, às vezes a necessidade de você ter alguém para te ouvir, porque o pastor, principalmente, a líder, a Nossa. mulher que ensina, ela é muito solitária. Ela sempre está atendendo, ela sempre está no gabinete pastoral, na clínica, ela sempre está no escritório, ela sempre está ali. Mas muitas vezes ali ela despreza o cansaço, porque no anseio dela servir o outro e dela fazer, ela Exato. se perde. Foi o que aconteceu com Marta, né? Marta ali, ó, Jesus olhou o coração dela e falou: para com essa ansiedade, para com essa querer ser validada pelo serviço, né? Descansa em mim, se joga nos meus pés. Então, tudo precisa de equilíbrio. Então, esse assunto é um assunto delicado, é um assunto que eu gosto porque quem já superou, viveu, tem autoridade para falar e sabe ter compaixão com aquele que está passando. É isso. Mas eu quero te dizer que há cura para isso, a libertação, mas eu quero te dizer que é um custo, né? Dependência emocional é uma raiz que se arranca fora. Você não saneia, você não olha para ela e passa a mão nela e fala: "Ah, vamos ficar aqui", não. Ela você identifica porque ela vai te levar ao pecado. Exato. Dependência emocional vai colocar alguém no trono que é do Senhor. Então fica a dica aí, ok? Fica Sim. a dica para vocês. Quando você é dependente emocional de alguém, existe um trono que esse trono não é o Senhor. Esse trono não é Jesus. Então Exato. nós precisamos entender isso, né? E Davi passou por uma dependência emocional, né? Davi ali viveu, chegou a viver ali uma experiência. E eu quero dizer algo para vocês aqui, minhas amadas. Não desconsidere essas lives, né? Jesus está falando. Eu nem sabia que a Paula ia mexer com esse assunto. Ontem ela falou: Carla, tô ansiando meu coração para mexer com um negócio que a gente está falando de raiz do medo. E o fundo da raiz que está lá quando você acha a dependência emocional é o medinho. É É o o meu. medo ali. Paula Negrão, até mais tarde. Estaremos juntas. Meninas, se você ainda não faz parte do Instituto, escreve mente. Eu vou deixar o PDF da Paula, vou deixar um PDF meu. E ainda por cima, vou fazer um desafio com vocês paralelo. Semana que vem, vão ter um desafio paralelo. Vai ter o desafio da semana e eu quero
tratar esse assuntinho com vocês aqui de dependência emocional. Sei que vai ajudar vocês, porque se você acha assim, isso não acontece comigo, talvez no desafio você vai perceber que acontece sim. E em Cristo Jesus seremos livres pelo sangue do Amém. Cordeiro de Deus. Beijo, Beijo! meninas. Tchau. Fiquem com Deus. Amo você. Amo você.